Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, continuamos nossa caminhada em preparação para a festa pascal. Hoje nos reunimos celebrando a Eucaristia, a Páscoa semanal. A liturgia nos convida a voltarmos nosso olhar para o amor de Deus, Deus que é todo misericórdia para conosco e deseja a nossa salvação. Não veio na pessoa do seu Filho Jesus Cristo para nos condenar, mas para nos libertar, nos salvar. Queridos irmãos e irmãs, o diálogo de Jesus com Nicodemos nos lembra, primeiramente, a imagem do povo de Israel que passa por desafios no deserto em busca da terra prometida e atacados por serpentes. Moisés suplica a Deus que cure, salve aquele povo, e Deus pede a Moisés que faça uma serpente de bronze, coloque numa estaca, e todo que fosse picado pelas serpentes e olhassem para a serpente de bronze, viveriam. Amados irmãos e irmãs, Jesus diz a Nicodemos: do mesmo modo, o Cristo, levantado na cruz, erguido diante dos olhos de todos nós, é causa de salvação para todas as gentes. Se por um lado Moisés apresenta à comunidade de Israel uma serpente numa estaca para que eles tenham vida, Deus nos apresenta o seu próprio Filho pregado numa cruz para que tenhamos a vida eterna, a vida plena. Amados irmãos e irmãs, Cristo é quem nos dá a vida eterna. Por meio de sua ação, de sua entrega, do seu amor para conosco. Nicodemos precisava compreender que o amor é maior que qualquer outra ideia ou concepção religiosa
O amor é maior que qualquer outra ideia e concepção religiosa. Não basta se dizer cristão, não basta simplesmente rezar. É justamente a partir de nossas ações que nós vamos revelar se cremos verdadeiramente ou não em Jesus Cristo. Se somos verdadeiramente seguidores ou não do bom Jesus. Porque, amados irmãos e irmãs, pode ser que até rezamos, pode ser que até participamos de todas as missas, mas se tomarmos os caminhos das trevas, nós seremos contra-testemunho e não testemunho de fé. Será testemunho da sua fé aquele que busca a luz, que não teme a luz. Eu sou a luz do mundo. Assim diz Cristo. Aquele que busca o Cristo, aquele que se aproxima cada vez mais do Cristo, não teme a sua luz, deixa-se iluminar por ele. Nicodemos precisava compreender a grandeza do amor de Deus. Se compreendermos, amados irmãos e irmãs, a grandeza do amor de Deus para conosco, voltando o nosso olhar para a cruz de Cristo, nós aprenderemos a viver este amor pleno para com todos. Um amor que é entrega total, um amor que é esvaziamento, um amor que é libertação, um amor que é doação plena. É isto que Cristo faz por nós. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, se por um lado Jesus mostra para Nicodemos a grandeza do amor de Deus, por outro lado ele mostra também a Nicodemos a incredulidade daquele que se fecha à verdade, ao dom do amor, dom da salvação. E quando nós fechamos o nosso coração ao amor de Deus e à salvação que ele nos concede, corremos o risco de tomarmos caminhos que não são os melhores, como foram os caminhos tomados pelo povo de Israel, que acabou escravo da Babilônia. No Salmo, nós encontramos o cantor que nos apresenta justamente a angústia, a tristeza, a dor que toma conta do coração do povo na escravidão. Como cantar? Como se alegrar num país estrangeiro, onde somos escravos e não livres? O que preferimos em nossa vida? Deixarmos que a ação misericordiosa de Deus tome o nosso coração, nos aproximarmos da luz que é Cristo e deixarmos que Ele nos liberte de todo mal, ou nos afastarmos dele, buscando os caminhos das trevas que de fato nos lançam na escravidão do pecado e da morte espiritual? Amados irmãos e irmãs, é o amor que define onde estamos e como cremos. É o amor que define onde estamos e como cremos. Como nós amamos os que estão ao nosso lado, como nós amamos os que passam por nossa vida, como nós acolhemos as pessoas em nossa vida. Não podemos viver um amor interesseiro, um amor meramente carnal, um amor superficial.
não podemos viver um amor de descarte, descartável. É preciso vivermos um amor pleno, como Cristo, que entrega a sua vida por nós. Até que ponto teríamos a coragem de entregar a vida por aqueles que dizemos que amamos? De fato, faríamos? Não vou nem correr o risco de perguntar às esposas se seriam capazes de morrer por seus maridos, e nem aos maridos se seriam capazes de morrer por suas esposas. Mas nós teríamos a coragem de fato, esvaziarmos de nós mesmos, de nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa arrogância em favor do outro? Viver este amor bonito que Cristo nos ensina a viver? Amados irmãos e irmãs, é forte e decisivo o diálogo de Jesus com Nicodemos. E este diálogo nos alcança. Ele chega a nós, nos leva a tomar uma decisão, em vez de ficarmos em dúvida ou nos próprios pensamentos. É preciso tomarmos uma decisão. Como cristãos, como devotos do bom Jesus, seguidores do Filho de Deus, como queremos viver nossa vida? Queremos de fato que o seu amor seja vivido por nós? Vale lembrar as palavras de Cristo: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Deus nos livre de deixarmos que nossa vida seja marcada pelo mal. Deus nos livre de termos um coração capaz de destruir o outro, para que possamos crescer. Deus nos livre de um coração cheio de maldades. Queridos irmãos e irmãs, é preciso buscarmos o Cristo, a verdade, Ele que é a luz a iluminar nossa vida. Quem caminha na verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Assim deve ser o nosso coração. Um coração que busque cada vez mais se aproximar do Cristo para agir em nome do Cristo. Um coração que busque cada vez mais ser luz na vida do outro. Ninguém se santifica sozinho. Quando nós buscamos o caminho da santidade, da luz, nós somos capazes de transmitir com nossas ações a luz de Cristo aos irmãos. Mas quando nós tomamos o caminho das trevas, corremos o risco de arrastar conosco aqueles que convivem, vivem e estão ao nosso lado para os caminhos das trevas. Podemos decidir, meus irmãos, qual caminho tomarmos. O que Deus espera de cada um de nós e, consequentemente, da humanidade? Deus espera que, vivendo no amor pleno, que é o amor de Cristo, nós sejamos fonte de vida para os outros. Deus espera que nós sejamos fonte de amor para os outros, de misericórdia, de compaixão, de bondade, porque é justamente aí que se revela a vida em Cristo. O cristão é chamado a ser fonte e ser ponte. Ele é fonte
pelas atitudes que constroem a vida. E ele é ponte quando indica a passagem que devemos realizar para alcançar a vida e a salvação em Cristo. É claríssimo o ensinamento do Evangelho de hoje. Deus é amor. E este é o único jeito que Deus tem de se relacionar conosco, amando-nos. E enviando o seu Filho, por amor, para a nossa salvação. Por meio do seu amor vivo e real, o Cristo, Deus se manifesta a nós. Faz-se um de nós, experimenta nossas dores, vive nossas angústias, iguala-se em tudo a nós, menos no pecado, e se esvazia a ponto de entregar-se para a nossa salvação. O esvaziamento de Cristo consiste em fazer sempre a vontade do Pai. Se é possível, Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. É aqui que consiste o esvaziamento de nós mesmos. Acolhermos a vontade de Deus em nossa vida. O que Deus quer de mim, meus irmãos? O que Deus quer de cada um de vocês? Já pararam para se perguntar isto? O que Deus quer de nós? Deus quer que sejamos portadores da guerra, da maldade, do ódio? Claro que não. O que Deus deseja é que, vivendo no seu amor, sejamos portadores da paz, da bondade, do que representa a vida para o outro. Amados irmãos e irmãs, a criatura humana que se abre ao amor de Deus vai crescendo na comunhão com Ele. Mas se fechamos o nosso coração a este amor, nós vamos nos afastando dele. E às vezes tomamos caminhos tão distantes e vamos parar em lugares de tantos sofrimentos como o lugar onde para o filho pródigo da parábola de Jesus, querendo comer o resto que jogavam aos porcos, e nem isto lhe dava. Por que vivermos distantes do amor de Deus, se junto a este amor nós teremos sempre a sua luz, sua bondade e a salvação? Todos nós podemos conhecer a Deus se praticarmos o amor autêntico, gratuito, amor igual ao próprio Deus do próprio Deus por nós. Assim, quem amou com sinceridade e esteve do lado da vida, terá a oportunidade de um dia estar junto de Deus na eternidade. Se ao povo de Israel Deus concedeu a graça da cura, da vida, ao olhar para a serpente, se a todos nós Deus concede a vida plena ao voltarmos o nosso olhar para a cruz e reconhecermos na ação de Cristo o amor que devemos viver uns para com os outros nesta terra, um dia voltaremos o nosso olhar para o próprio Deus e o contemplaremos face a face, tal qual Ele é, porque seremos merecedores da vida eterna a partir do momento em que vivermos o amor que Cristo nos propõe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.